Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kaliane e a gente começou uma série de vídeos novas. Eu vou começar a publicar 2 vezes por semana, certo? Tô só me organizando para definir os dias. Provavelmente vai ficar sendo ou na sexta à noite ou no sábado de manhã, para a gente falar de empreendedorismo. No primeiro vídeo a gente falou sobre receita e faturamento. Aliás, receita versus lucro. Então, se você não viu esse vídeo, né, vai lá, dá uma olhadinha nele, porque eu entendo que o empreendedor é motivado pelo lucro, né, por margem de lucro. Então, você tem que entender bem essa diferença para você não se confundir e achar que está arrasando, gastar o dinheiro do seu negócio e acabar falindo o seu negócio. Vamos lá. Hoje eu quero trazer um tema que pode parecer meio clichê, mas que vai fazer total diferença na sua vida empresarial, certo? E isso é um erro que muitas empresas cometem, mesmo sendo ainda empresas, né, que faturam bem, que seria a questão de registrar, anotar tudo. Gente, quando eu digo tudo, é quanto mais informações, melhor. Mas se você é aquele empreendedor que você faz a venda, você executa, você faz o pós-venda, você está na operação, você é tudo, eu sei que é cansativo, eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes você quer ser rápido e aí você acha que anotar ou registrar vai trazer um atraso aí na tua produtividade, mas pode ter certeza que vai valer a pena. Por quê? Se você não acompanha o teu número, como é que você vai traçar um cenário? Como é que você vai entender como você está? Então não faz sentido nenhum você estar dentro do negócio que você não sabe como está funcionando, né? Aí hoje eu venho trazer algumas dicas relacionadas a isso. Primeiro ponto, para desmistificar. Ai, Kaliane, quer dizer que eu tenho que pagar um software, que eu tenho que ter computador super ultra... Não, nada disso. Principalmente um pequeno empreendedor. Claro que essa é a realidade, digamos, é o mundo de Alice, né? Que a sua empresa possa ter essa condição futuramente de ter um sistema de controle, né? Que geralmente fica em torno de um salário mínimo, que tudo isso esteja computadorizado, mas a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Quando a gente começa, às vezes a gente já começa devendo e não sobra dinheiro, então não tem como você fazer esse controle agora. Existem alguns sistemas gratuitos disponíveis na internet que você pode estar usando, mas se você não tem acesso à informática, se você tem uma dificuldade com essa parte de informática, isso não te impede de ter um registro, de anotar as coisas. Você pode usar o controle manual mesmo, né? Vamos traçando, né? Você pode ter o software seria o melhor dos cenários. Você pode ter um aplicativo no celular, olha, que você pode acessar a qualquer momento. Eu acho que isso é até o mais funcional de você fazer. Mas se você não tem isso, não tem um aplicativo, porque às vezes o teu celular não suporta, não pode ter uma planilha porque você não tem computador, você pode usar assim um caderninho. Não precisa ser um livro de caixa, aí tem que ter tantos livros. Não, pode ser um caderninho simples que você vai nomear e você vai anotar tudo que acontece na sua empresa. Tudo que eu falo em relação ao quê? Anotei uns pontos para não esquecer e para ser o máximo de objetivo, né? Você não tem tempo a perder e eu também não. Tô brincando, gente. Vamos lá. Primeiro ponto que eu anotei como essencial seria quanto que você vendeu. Gente, isso é um número que tem que estar na tua mente. Você tem que saber, principalmente se for um negócio sazonal, é importante que você tenha esse número por dia, porque vai ter picos na tua semana, você vai ter dias que você vai faturar 3 vezes o que você fatura na média normal. Então, você tem que estar preparado para aquilo. Se você vê que o teu negócio o teu produto, a tua atividade, ela tem uma sazonalidade, vai te exigir mais esforço em dias e outros não. Então, alguns aspectos podem ficar subutilizados. Vou usar o exemplo de uma vivência que a gente teve, que foi a questão da lanchonete, certo? Então, de segunda a sábado, você tinha
vamos colocar assim, de segunda a quinta você tem um fluxo X. Quando é no sábado, esse fluxo ele aumenta 50% e no domingo esse fluxo vai para 150% do que é normalmente na semana. Então, qual é o impacto disso, gente? Eu tenho que aumentar o meu caixa para eu poder comprar meus insumos. Desculpa. Eu tenho que ter mais dinheiro, vamos simplificar ao máximo. Eu tenho que ter mais dinheiro para poder comprar mais material para eu trabalhar. No caso, se for comida, né, para comprar, sei lá, massa, ovos, carne, hambúrguer, tudo isso. Eu tenho que ter mais pessoas trabalhando, se o meu negócio é um tipo de comida que eu faço na hora. Então, eu tenho que ter tudo mais. Se eu não tiver esse planejamento, se eu não tiver esse acompanhamento, se eu não tiver conhecimento do meu número, eu vou estar despreparado. Então, possivelmente, eu vou perder venda. Ou seja, eu vou deixar de lucrar porque eu não me planejei. Então, olha o impacto aí. Olha a diferença de você ter ciência de como é o teu movimento. Ah, Kalene, mas eu já tenho esse feeling, eu sei que o domingo é o dia que dobra. Certo. Mas você tem o feeling, mas quantos por cento aumenta? Quanto a mais você vai ter que aumentar da tua demanda? Então, assim, quanto mais específico, quanto mais informações, mais assertivo você vai ser. Ou seja, mais você vai faturar, mais você vai estar preparado para essa demanda, certo? Segundo ponto, eu tenho que saber quanto que eu gastei, certo? Então, isso, gente, isso é básico do básico do básico, mas isso tem muita gente que não faz. Eu digo porque na época que a gente que teve essa experiência com a lanchonete, como eu tive que assumir 3 funções, então eu não consegui fazer o controle do jeito que eu queria. Apesar de saber de todas as informações, mas às vezes não conseguia, não dava tempo e acumulava, e quando acumula, você sabe que fica mais difícil. Então, você pode ter uma noção a partir do que você teve de receita ou que você vendeu. Só que o ideal é que você tenha exatamente quanto que você gastou. Você saber, isso seria o teu fluxo de caixa. Quanto que entrou e quanto que saiu. Qual foi meu saldo, certo? Terceiro ponto, eu coloquei fluxo de caixa como um ponto, mas eu vou fazer um vídeo específico para fluxo de caixa. Porque existem alguns conceitos, principalmente se você é uma empresa já um pouco maior e você não vende tudo à vista, existem alguns conceitos que se misturam e se confundem. Então, o que eu vendi e o que eu comprei é uma coisa. O que eu paguei e o que eu recebi é outra coisa. Então, se você vende a prazo, nem tudo que você vendeu, você recebeu, certo? E quando você também tem prazo com o fornecedor, nem tudo que você comprou, você já pagou, né? Então, são coisas diferentes. Talvez agora você não tenha preocupação com isso, porque você vende tudo à vista, então não existe contas a receber, não existe contas a pagar a futura, então talvez não seja um problema, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre fluxo de caixa, porque tem empresas que já começam dando crédito ao cliente, então é importante que você tenha essa clareza, certo? Para você não misturar as bolas. Ah, esse mês eu vendi 5 mil, então eu posso gastar 5 mil. Já é aquele caso que a gente falou de lucro e receita, né? Só que aí desses 5 mil, você só recebeu 2.500. 2.500 está para receber futuramente, ou seja, você não pode contar com esse dinheiro, porque esse dinheiro não entrou, né? Essa receita, ela vai ser futura, não aconteceu ainda. Então, é importante você ter bem claro esses conceitos. Se você trabalha com a prazo, e até para quem trabalha à vista, só que com cartão de crédito, né? A gente sabe que o cartão, muitas vezes, se você antecipar, você pode antecipar, você vai pagar um juros maior, ou seja, você vai ter um custo financeiro para isso. Se você puder não fazer isso, eu recomendo que não faça, porque você vai estar dando dinheiro, né, de mão beijada. Mas se você não tem caixa suficiente, infelizmente mas aí mesmo assim, digamos, você passou o cartão hoje, nem todas as maquinetas vão estar disponíveis no dia seguinte, tá? É importante você fazer essa separação para você saber com quanto que você pode contar realmente. Um outro ponto seria estoque, né? Então, estoque é essencial. Estoque, gente, é uma coisa que dificilmente é tratado como deve ser tratado, né? E aqui eu também vou fazer um vídeo específico sobre estoque.
Eu quero só levantar uns pontos importantes para você, porque que você tem que saber quanto que tem no seu estoque. Primeiro, para você comprar bem, né? Então, não tem coisa pior do que você ter o produto, deixar de vender porque você não sabe que tem. Olha que coisa discrepante, mas que é muito comum acontecer. Por quê? Porque você não tem controle, você não sabe o que tem no seu estoque. Então, você perdeu de vender tendo em casa. Olha que coisa chata. Você deixou de lucrar simplesmente por falta de informação. Quando você conhece o seu estoque, você também faz uma compra melhor, porque você deixa de comprar itens que você já tem. E quando você sabe o que você vende, como é o teu fluxo, né, de venda, você também tem como se programar melhor. Olha aí como as coisas se encaixam. Então, na empresa é um todo, gente. É um conjunto. Uma informação vai puxando a outra. Um benefício vai agregando ao outro. E do mesmo jeito, quando um está deficiente, vai trazendo prejuízo para os outros, né? Então, é um conjunto. Esse é o mínimo do mínimo, né? Recapitulando. Saber quanto que você vendeu, saber quanto que você gastou, conhecer o teu fluxo de caixa, que seria quanto que você recebeu de fato dinheiro no dia, quanto você pagou de fato no dia, qual o saldo disso, né? Então, como tá o teu caixa mesmo, caixa real, e o teu estoque, né? Então, são pontos importantíssimos. Se você não tem esse controle hoje, repensa. E uma dica que eu vou te dar, se você não tem esse controle informatizado, se você não tem como fazer isso, faz manual. O que você pode fazer? Vou dar um exemplo para a parte de comida. Você pode utilizar o seu pedido, o pedido que você faz com o cliente, como o teu norte, né? Como a tua informação base, né? Então, eu anotei o pedido do cliente, passei para a cozinha, esse pedido volta, né, para o caixa, e você guarda esse pedido para no final do dia você fazer uma conferência de tudo que, né, tudo que você vendeu. Isso vai te auxiliar no teu estoque, até para você ver, olha, eu vendi X itens. Recapitulando, eu comprei 10 itens, vendi 5, então é para ter 5. Então é assim que tem que funcionar. Os números, eles se complementam, um número vai indicar o outro número. Então, tem como você conferir através disso. Só que se você não tem seu número, se você não conhece a realidade da sua empresa, do seu negócio, você não vai conseguir fazer essas contas. Você não vai conseguir conferir, principalmente para quem trabalha com muito funcionário, que você tem que ter um controle, que a gente sabe que quando o dono não está junto, não está presente, não está, né, dentro do negócio, pode acontecer problemas, né, de repente, problemas de furto, X problemas. E então, quando você está com esse número na mão, você evita, né, esse tipo de problema. É difícil você conseguir controlar isso totalmente, né, evitar totalmente, mas quando você tem um número na mão, fica muito mais difícil, tá certo? Eu espero ter contribuído. Vamos estar aqui uma vez por semana falando sobre isso. Se você quiser sugerir temas, fica à vontade. Se gostou, curte, compartilha. Vamos ajudar as pessoas a crescer com o seu negócio.